Oi, gente, tudo bem? Mais uma semana começando e mais um devocional. Se é a primeira vez que você tá aqui, eu vou te pedir para esperar assistir esse vídeo até o final. E se lá no final você achar que foi bom, que abençoou a sua vida de alguma forma, eu vou pedir para você se inscrever e também para você convidar mais pessoas para assistir esse vídeo. Se você já tá aqui pela segunda, terceira, quarta vez, eu imagino que você já gostou do que você viu aqui. E eu vou te convidar para se inscrever se você ainda não tiver se inscrito. E da mesma forma mandar esse vídeo também para mais pessoas, para que a gente possa alcançar muito mais gente com a mensagem que eu tô trazendo aqui, tá bom? E hoje, então, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão bem simples e ao mesmo tempo profunda, do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de reflexões que são, olhando assim, elas parecem simples, mas elas acabam alcançando um lugar dentro de nós que é profundo e que provoca em nós uma mudança de atitude. É disso que eu gosto, de palavras que me façam mudar, sabe? Que me dê um direcionamento e que me faça pensar em como eu vou mudar e como eu vou agir a partir daquele momento. E a palavra de hoje é assim. Eu vou ler com vocês um trecho de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: o rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos ao meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E para baixo ele vai dizer que ele também estava dispondo de bens pessoais dele para dar como oferta para a construção do templo, e ele convida o povo também a dar ofertas, né, a dar algum tipo de bem precioso para ajudar na construção do templo. Só para contextualizar rapidinho para quem não sabe da história, Davi queria construir um templo para o Senhor, e Deus falou para ele que não era para ele construir, porque ele era um homem de batalhas, né? Ele já tinha lutado muito, já tinha derramado muito sangue e tal. E quem construiria o templo seria o filho dele, que sucederia ele no trono. Então, esse homem seria um homem de paz, e o reinado de Salomão, de fato, foi um reinado de muita paz. Ele não se envolveu em muitas guerras, ele não foi atacado, nem nada disso. E ficou para ele a responsabilidade, então, de construir o templo. Só que nessa época ele ainda era muito jovem e Davi quis preparar as coisas já para que ele pudesse construir o templo. Então ele fez a planta do templo, ele arrecadou os materiais, né, para deixar guardado já para servir como recurso quando ele fosse construir o templo. Ele já deixou pessoas também específicas, com cargos específicos para ajudar Salomão nessa construção. Ele deixou tudo arranjado para que Salomão pudesse construir esse templo, já que ele era ainda muito jovem e talvez não soubesse como começar tudo. Davi ajudou ele para que antes mesmo que ele morresse, já estivesse tudo encaminhado para a construção do templo. E lá na frente, no versículo 20, inclusive, ele vai falar para Salomão, ele incentiva Salomão a ser forte, corajoso e não desistir da construção do templo, porque ele sabia que seria um trabalho árduo, que envolveria sacrifícios, que seria algo que ele teria que ter uma diligência, sabe, naquilo ali, para que realmente saísse do papel e realmente se tornasse o templo grandioso que veio a se tornar depois do templo de Salomão. Então Davi encoraja seu filho para que ele não desistisse de construir o templo que seria dedicado ao Senhor. E aí, o que era o templo, né, naquela época? O templo nada mais era do que o lugar onde, de fato, o Senhor habitava, era onde a presença de Deus habitava, e não era qualquer pessoa que podia entrar no local, no exato lugar onde a presença de Deus estava. Somente os sacerdotes, eles tinham essa autorização. Pessoas comuns não poderiam entrar lá no átrio, no santíssimo lugar onde a presença de Deus habitava. Então, isso que era o templo de Deus, é isso que representa. O templo era onde a presença de Deus
literalmente habitava. Só que depois da vinda de Jesus, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição e da descida do Espírito Santo, o templo passou a ser a nossa vida. O Espírito Santo, o Senhor, ele habita dentro de nós. É claro, se você tiver convidado ele para isso, se você tiver aberto já as portas do seu coração e da sua vida para ele entrar, é dentro de você, é dentro de mim que ele habita. E aí, quando eu parei para refletir sobre todos esses preparativos para a construção do templo, sobre tudo que teve que ser disposto ali de recurso financeiro, de recurso de tempo, de recurso de esforço, de trabalho para que aquilo fosse construído, me vieram assim duas perguntas na cabeça, e é isso que eu quero repartir com vocês, é isso que eu quero compartilhar. São essas perguntas, essas duas perguntas simples e bem diretas que eu quero compartilhar com vocês agora. A primeira é: você, a reflexão foi para mim, né? E eu transfiro ela para você agora. Você tem usado todos os recursos que você tem disponível para receber a presença do Senhor na sua vida, para estar mais perto dele? E o que são os nossos recursos? O primeiro de todos é o tempo. Você tem usado o seu tempo, o tempo que você tem disponível durante o seu dia, para encontrar formas de estar mais perto dele através do quê? A própria Bíblia é um recurso, através da oração, de simplesmente fechar o seu olho onde você estiver e falar com Deus ali, através de canções, de louvores que a gente tem milhares disponíveis e a gente pode usar como instrumento, como um recurso para a gente estar mais perto dele, para a gente louvar ele em momentos que a gente estaria pensando em qualquer outra coisa. A gente pode usar os louvores para direcionar os nossos pensamentos para ele, através de pregações, que a gente também tem dezenas disponíveis aqui. Enfim, existem diversos recursos disponíveis que podem contribuir para que a gente esteja mais perto dele, mas o mais prático, o mais acessível de todos é a oração, é a gente fechar os nossos olhos, é usar um tempo que a gente estaria fazendo qualquer outra coisa que não nos acrescenta em nada para estar com ele. E a segunda pergunta é: pensando em tudo que eles precisaram fazer naquela época, em todo o recurso de tempo, de dinheiro, de sacrifício, sabe? De bens materiais mesmo, que eles tiveram que disponibilizar ali para construir esse templo, pensando em tudo que eles tiveram que fazer e olhando para o que você faz hoje, com os recursos que você tem, com a facilidade que você tem hoje. Se você tivesse que fazer todo aquele esforço, você estaria perto ou longe de Deus naquela época e hoje também? Porque hoje é muito mais fácil. E pensando no que você faz hoje, sendo muito fácil, como seria o seu relacionamento com Deus se não fosse tão fácil assim? Se a gente fosse pensar, por exemplo, em pessoas que vivem em países que não se pode ler a Bíblia, que não se pode se reunir, que ninguém pode saber que você ora, que você fala de Deus, como que seria o seu relacionamento com Ele hoje, se essa fosse a sua realidade? Então, pensando em tudo isso, eu quero te incentivar a tomar uma decisão, e foi a decisão que eu também refleti sobre ela e tomei naquele dia em algumas coisas, de olhar para os recursos que você tem disponível hoje, que você não está fazendo uso deles, e decidir o que você vai mudar na sua vida a partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa semana, para que você esteja mais perto de Deus, para que a presença dele esteja mais palpável e mais real na tua vida. Não é uma reflexão bem simples, bem direta. Eu tenho certeza que nesse momento pode já ter vindo várias coisas na sua mente do que você tem disponível de recurso, mas que você não está fazendo uso deles para estar mais perto de Deus. De repente, é um momento que você poderia estar ouvindo um louvor e você está ouvindo qualquer outro tipo de música que não te aproxima de Deus. Ou é um momento que você poderia parar para ler a Bíblia, mas você está passando muito tempo nas redes sociais ao invés de parar para estar com Ele, para falar com Ele, para ler mais sobre Ele. Talvez você esteja passando muito tempo na frente da TV assistindo coisas que não acrescentam em nada na sua vida, em nenhum sentido, muito pelo contrário, muitas delas até te prejudicam. Quando você poderia, de repente, estar assistindo uma pregação, quando você poderia estar assistindo algo que acrescenta na sua vida espiritual. Então, pode até escrever aí, sabe? Quais são os recursos que você sabe que tem disponível e que você não está usando para estar mais perto de Deus. E o que você decide fazer com eles, o que você decide mudar a partir de hoje, o que você decide fazer a partir de hoje. Escreva assim de uma forma bem visível, sabe? De uma forma bem concreta para você realmente colocar isso em prática. O que você vai fazer a partir de hoje para estar mais perto do Senhor.
Esse é o devocional dessa semana, essa é a reflexão dessa semana, bem prático, bem simples, bem direto e eu acredito que bem profundo. É algo que realmente nos direciona para uma mudança e eu espero que haja uma mudança na sua vida nesse sentido. Se você já passa tempo com ele, se você já tem a presença de Deus forte na sua vida, que ela fique ainda mais forte, ainda mais viva, ainda mais palpável. E se você não tem tido tempo com Deus, se você não tem parado para estar com Ele, que hoje você consiga tomar uma decisão e fazer algo pelo seu relacionamento com Ele, para que vocês estejam mais próximos. Boa semana, Deus abençoe, não esquece de se inscrever se você ainda não tiver se inscrito e de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que podem ser abençoadas através dele, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até semana que vem.